Por aqui mudamos de assunto para falar sobre o mercado do café. Vamos falar um pouco sobre a volatilidade muito presente no mercado, né? Sempre é presente no mercado, então não dá para dizer que é um fator diretamente ligado com a guerra comercial, porque o café já apresenta esses elementos já há algum tempo. Vamos falar desse tema e vamos falar também como que ela está afetando, já que mexe bastante com o câmbio, mexe muito com o dólar aqui no Brasil, que muitas vezes está na contramão do que está acontecendo no mundo. Hoje mesmo o dólar index recuava cerca de 0,26%, 0,30%, e aqui no Brasil o dólar subia mais de 1%. Então, bastante fragilizada a moeda brasileira frente à moeda norte-americana. Mas para falar sobre esses temas e como que eles se conectam com o mercado do café, conversamos agora ao vivo com Eduardo Carvalhais, que participa conosco. E Carvalhais, quando a gente fala de volatilidade no mercado do café, parece que é bem uma característica do setor, tanto para a arábica quanto para café robusta. Ao mesmo tempo, quando a gente fala de desvalorização da moeda, a gente tem um pacote de fatores que pode estar fazendo isso, já que a gente tem questões domésticas aqui no Brasil, principalmente em relação ao controle fiscal, que fazem com que essa moeda suba muito também. Mas como que essas mudanças que a gente tem visto na economia global tem afetado o mercado do café? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde. Olha, realmente o café, as cotações do café, tanto em Nova York como em Londres, oscilam muito, oscilam rápido, mas o que nós estamos vendo da quinta-feira passada, após o anúncio das medidas pelo Trump de colocar impostos de entrada em todos os países com quem eles negociam, importam, fazem importações, isso nós nunca vimos o que está acontecendo. As oscilações são muito rápidas no decorrer do pregão, muda de um lado para o outro com uma facilidade muito grande, e isso porque também as falas, tanto do presidente Trump como do presidente chinês, se sucedem, um retalhando o que o outro falou, e com isso vai influindo muito na cotação no dia a dia. Ontem nós abrimos as cotações, o dia com as cotações de Nova York e Londres em alta, parecia que o mercado tinha encontrado um ponto de apoio, trabalhou assim boa parte da manhã, e antes do almoço, na hora que o presidente Trump anunciou uma nova taxação de 50% sobre as importações da China, virou tudo para o negativo com uma velocidade enorme, fechou no negativo. Ontem, as cotações de Nova York fecharam com mais de 2 mil pontos de queda, na sexta-feira com 1.950 pontos de queda, e hoje o mercado abriu com forte queda, chegou a 1.700 pontos de queda no mês de maio, o dólar rompeu os R$ 6 novamente, trabalhou na parte da manhã toda, chegou quase a 6,10 o valor do dólar, e quando novamente o presidente Trump entrou falando, aumentando a taxação para a China mais uma vez para 125%, mas anunciando que para todos os outros todos os outros países que entraram em contato com os americanos, com a Casa Branca, tentando negociar, que ele baixava essas taxas para 10% e prorrogar por 3 meses. Quer dizer, virou de novo o mercado de cabeça para baixo. Nova York estava com baixas acima de 1.000 pontos, fechou com 100 e poucos pontos de baixa, e Londres também. O Londres acabou fechando até com um pouco de alta, mas as oscilações no decorrer do pregão são de estontear. Então não dá para prever nada, é impossível saber como é que vão abrir essas cotações amanhã, se em alto, em baixo, se são consistentes. O mercado hoje, até 1 hora da tarde, era um, e depois disso, até o fechamento, foi outro, totalmente diferente no mercado de café. As baixas em Nova York recuaram forte, e o dólar, que estava com uma desvalorização chegando perto de 6,10, se valorizou e fechou com valorização frente, o real fechou com valorização frente ao dólar. É impossível fazer qualquer previsão, saber o que vai acontecer. Amanhã o presidente Trump vai falar mais alguma coisa, vai haver alguma retaliação do governo chinês, os demais países que estão negociando com os Estados Unidos vão falar alguma coisa. Tudo isso deixa o mercado totalmente incerto e traz muita insegurança, tanto para produtores, vendedores, como para os compradores de café. Uma coisa, Carvalhais, considerando que somos produtores de café, né? O produtor de café brasileiro, num cenário como esse,
com as incertezas que ele tem no campo também, por conta de fatores climáticos, e precisa vender ou considera que está cobrindo as margens, qual que é a decisão que ele pode tomar que é adequada em relação à comercialização do seu café num momento como esse, tão instável? Bom, primeiro nós temos que lembrar que nós estamos na entre safra, já em abril, né? E resta muito pouco café em relação a outros anos na mão dos produtores. E quem tem esses cafés toma muito cuidado para vender. Mas saem negócios, só poucos, mas saem. Hoje de manhã havia um quase pânico no mercado, com mais um dia de baixa, com o dólar subindo em relação ao real e saíram alguns negócios. Hoje à tarde, com a inversão disso, o mercado deu uma parada. Mas o que há de café em mão de produtores, há muita liquidez. Ou seja, na hora que abre a boca querendo vender um lote de café, aparecem logo 2, 3 interessados. Os preços caem no dia que está em baixa, óbvio, mas liquidez, procura pelos cafés brasileiros, aqui pelos exportadores, pelas torrefações, é muito grande. Nós temos que lembrar que também lá fora os estoques são muito baixos, então na parte dos fundamentos de produção e consumo, as coisas continuam muito apertadas, muito perto da produção mundial do consumo mundial. Há problemas para a nova safra 2025, nós já sabemos disso, não se sabe exatamente o tamanho desse problema. Há um consenso entre os agrônomos que a safra 2025 brasileira vai ficar um pouco abaixo da 2024. E você pega os estoques também de café certificado em Nova York, eles caíram mais de 200 mil sacas nos 3 primeiros meses desse ano, quando começou a entre safra no Brasil, apesar de estar entrando a safra da América Central e da Colômbia no mercado. Portanto, são tantas variáveis, você juntar com os problemas com a invasão da Ucrânia com a Rússia, que até agora não se resolveu, juntar com os problemas em Gaza, com o ataque que houve terrorista sobre Israel, tudo isso cria um cenário bastante confuso e a única coisa que se tem certeza é que não existe estoque de café sobrando no mundo e que a produção brasileira de 2025 vai ficar abaixo da 2024. Nós temos que lembrar que com a produção de 24 nós exportamos forte no ano passado e chegamos a fevereiro agora praticamente sem café, com muita dificuldade de compra. As exportações estão indo e esse pouco café que ainda existe no Brasil tem que abastecer as exportações e consumo interno no Brasil nesse mês de abril e em maio. Só no final de maio que começa a entrar alguma coisa da nova safra brasileira. Em junho entra um pouco mais de café da nova safra de arábica, em maio já entra da de Conilon, mas só a partir do final de junho, início de julho que esses volumes de café arábica começam a entrar com mais força no mercado. Nós vamos viver com muito aperto daqui até lá e eu considero impossível saber o que vai acontecer, tanto com o preço do café, junto com todas essas negociações que estão havendo no mundo todo a partir da imposição de tarifas pelo governo Trump. A situação é de muita incerteza. Nós temos que viver o dia a dia, acompanhar o dia a dia, né? E cada um vai ter que tomar decisão, cada produtor que ainda tem café vai ter que tomar decisão do que fazer. Mas não vamos assistir nenhuma estabilidade daqui para frente. A outra coisa é a seguinte, já começamos o outono, as temperaturas caíram a partir das últimas chuvas, e daqui para frente nós vamos ouvir falar uma subida de frente fria por semana. É mais uma coisa para perturbar o mercado e dificultar a tomada de decisões.